Salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos aqui à estreia do Bate e Rebate, um programa idealizado pelo Pitaco do Bem, um projeto coordenado aqui pelos alunos de jornalismo de 2025 da Unesp, que a gente tanto adora e tanto curtiu idealizar. Bom, e esse programa ele vai dar espaço, né, para as opiniões pessoais e um tanto quanto duvidosas dos apresentadores. E eu estou muito feliz aqui de estar na presença dos meus queridos amigos Gabriel, Pedrinho e Rafa. Obrigado aí, meus irmãos. Fala, rapaziada, eu sou o Pedrinho. Fico feliz em estar participando do primeiro Bate-Rebate e tomara que seja o primeiro de muitos. Vai ser o primeiro de muitos, né? Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o Rafa. E bora lá para mais um primeiro programa aí, né, do Bate-Rebate. E vamos falar um pouquinho dos goleiros do Brasileirão. Fala, galera, sou o Gabriel. Agradecer muito meus irmãos por estar podendo fazer esse trabalho com eles. Vamos lá analisar os goleiros da nossa Série A. Bom, eu vou explicar um pouquinho agora como que vai funcionar o programa. A gente vai fazer uma tier list para ranquear os melhores e piores goleiros dessa edição do Brasileirão. São 5 categorias. Primeiro, paredão absurdo. Depois vem dar segurança para o time. Depois, tá na média, vai. Depois, infarta a torcida. E por último, chutou, entrou. Bom, também explicar para vocês que alguns goleiros que estão lesionados, como Rocher, Thiago Volpe, não vão entrar nessa lista. Apenas os goleiros titulares das equipes atualmente, nesse dia que a gente está gravando, dia 9/10/2025. Então, vamos começar aqui, né? Estreando aqui o nosso quadro, o Gabriel do Esporte. Difícil ali, né, a situação do esporte atual e não é muito culpa do goleiro. Eu acho que é um goleiro que está na média, que é um goleiro que faz boas defesas e tem boas atuações. Cara, acho que sim. O Gabriel, infelizmente, ele tá num clube que não ajuda ele, né? O Sport é um clube que passa pela situação que tá passando, tá lá embaixo da tabela. E o Gabriel, ele tem um problema que ele sofre muitos gols, porém o Sport sofre muitos gols, não tem muito o que fazer. Ele sofre com isso e eu acho que ele, no geral, ele tá na média ali, ele dá umas salvadas de vez em quando, mesmo o Sport sofrendo muito, a defesa do Sport é muito aberta, né? Então, eu acho que ele tá na média, ele não abaixa o nível do Sport. Ele toma muito gol de dentro da área também. Então, isso exemplifica como o Sport dá espaço para os jogadores chutarem no Gabriel e ele sofre com isso. Não tem como ele ser milagreiro também. Cara, gosto dele, não desgosto. Tá no contexto do esporte, que lanterna do campeonato, mesmo não estando matematicamente, já está rebaixado. Então isso acaba pesando muito, principalmente no goleiro, posição mais ingrata do futebol, mas ele fica bem, não tá na média, faz o que é proposto a ele ser feito. Então, fechado ali, o Gabriel não tá na média. Bom, passando aqui para o próximo goleiro, nosso queridíssimo Jandrei, do Juventude. Ele que é conhecido aí por algumas falhas, né? Ele sai do São Paulo muito mal e agora no Juventude ele continua honrando a boa... as atuações ruins dele, né? Eu acho que eu fecharia ele ali num infarto à torcida, né? Cara, ele é um infarto à torcida, mas penando para cair. Porque ele é muito fraco, ele custou a classificação do São Paulo na Copa do Brasil. Ele não passa confiança. Para mim, o Jandrei, ele era para ser um reserva, mas ele está jogando no Juventude e não faz por merecer ser goleiro titular de Série A para mim. Eu concordo, o Jandrei é bem abaixo do nível da Série A. Eu acho que o problema do Juventude está no goleiro, é o Jandrei. O Juventude teria mais pontos se não fosse pelo goleiro. Ele tem uma média de gols evitados de 0,38, ou seja, chutou e entrou. É o nome da nossa categoria. Cara, não gosto muito. Mas ele tem aquele problema do goleiro baixo, goleiro anão, que me incomoda muito. 1,86 m no gol, não... Tem zagueiro maior que ele, que não me agrada. Mas vamos ter que colocar ele no chutou entrou, realmente. Tá bom, então fechado aí. Nosso grande Jandrei no chutou entrou. Agora vamos lá para o goleiro do Fortaleza, o Breno, que é difícil, né, devido à lesão do João Ricardo, né, o Fortaleza não vem bem e o João Ricardo é um goleiro mais experiente, né, já atuante há muito tempo, mas o Breno faz jus à fase do Fortaleza também, né, vem tomando bastante gol, não atua muito bem. Eu fecharia ele ali no infarto à torcida. Cara, eu discordo, Maurício. Eu acho que ele é um goleiro bem na média. Ele é um bom goleiro reserva. Esse é um ponto. Se ele é um bom goleiro reserva, ele pode entrar como um bom titular ou não? Para mim, ele entra na média. Ele não compromete o Fortaleza. Porque ele tem 4 gols sofridos só.
1,3 gols evitados. Ele é um goleiro mediano. Claro que o João Ricardo é muito melhor do que ele, mas para mim ele não compromete tanto, assim. A gente vai ver mais pra frente muitos goleiros com uma amostragem muito baixa no Campeonato Brasileiro por conta das lesões. O Breno é um dos goleiros que sofre com isso, ele tem apenas 3 jogos como titular. É pouca coisa pra gente analisar o quão goleiro ele é. Nos 3 jogos que ele jogou, ele fez o que tá na média, então eu acho que ele serve pra essa categoria. Cara, eu vou manter ele no tá na média. São 3 jogos, infelizmente. Pouquíssima amostragem, mas, cara, o jogo contra o Juventude foi um bom jogo. Pênalti defendido, a vitória do Fortaleza foi por 2-1. 6 defesas no jogo. Dá pra manter no tá na média mesmo tendo uma amostragem muito baixa. Fechou, vamos fechar ali no tá na média, apesar de eu achar que ele é um pouco abaixo, um de nós tem que ceder aqui alguma hora, né? Então fechou ali no tá na média. Bom, próximo goleiro, goleiro do Vitória, Lucas Arcanjo, que teve o fatídico 8-0 ali do Flamengo, né? Mas apesar disso, eu não acho ele um mau goleiro, né? Eu acho que o contexto geral ali do Vitória faz ele se rebaixar um pouquinho ali, mas eu fecharia ele como um goleiro mediano. Não sei vocês, o que vocês acham. Sim, ele é outro goleiro que sofre como goleiro do Sport, né? O time não ajuda em nada, tomou 8 do Flamengo, mas a gente não pode botar a culpa só no goleiro, né? A defesa do Vitória é muito fraca, ele tomou 40 gols em acho que 26 jogos, porém ele não é um péssimo goleiro. Eu acho que ele não está na prateleira mais baixa, não sei se eu colocaria ele na média, eu acho que ele está ali entre as duas, por conta disso mesmo. Ele tem 70% de defesas por jogo, mas ainda assim toma muitos gols. Uma estatística legal é que ele só tomou gols de dentro da área, ele não tomou nenhum gol de fora da área. Então exemplifica como o Vitória dá espaço para chegar dentro da área. Então ele sofre muito com isso, é óbvio que ele não é um milagreiro, ele é um bom goleiro, um goleiro decente, e sofre com o Vitória e ele sofre junto. Para mim ele tá na média, mais para baixo, mas não é um péssimo goleiro. Cara, eu vou estar deixando ele no infarto da torcida. Pelo contexto do Vitória, cara, é um goleiro novo, tem muito a evoluir, 27 anos, sofre muito gol por estar no Vitória, o Vitória tá mal das pernas, pra mim é um dos times que já caiu, infelizmente, mas dá pra deixar ele no infarto da torcida, mesmo tendo muitos gols sofridos, passa até uma certa segurança pro gol do Vitória, porque tem uma defesa tenebrosa. Tá, então a gente ficou em 2-2 aqui. 2 no tá na média e 2 no infarto da torcida. O que a gente faz vai ter que agora? ceder nessa brincadeira. Cara, eu cedo pro abaixo da média, porque, querendo ou não, 40 gols na temporada é muito difícil de defender o Infarta a goleiro. torcida é legal. Infarta a torcida. 40 gols Infarta é a complicado. torcida. Pode fechar ele ali no infarto da torcida, então. Bom, vamos ali agora falar, acho que no primeiro bom destaque, o Gabriel Brazão do Santos, né? Que apesar dos últimos jogos ter umas atuações um pouco abaixo do que a gente está acostumado para o resto da temporada, eu acho ele um goleiro acima da média. Eu acho que ele dá segurança para o time. Não, com certeza. Ele é um goleiro que salva o Santos muitas vezes. O Santos não teria a quantidade de pontos que ele tem se não fosse pelo Brazão. Mas nos últimos jogos ele está complicando o Santos. Contra o Grêmio ele não toma o gol no primeiro gol porque teve a mão do Edenilson, mas ele espana a bola. Contra o Inter ele sai de uma forma extremamente estranha. E pra mim ele tá sofrendo nesse final de temporada, mas ainda assim ele é um goleiro muito acima da média. Ele dá muita confiança pro Santos. Pra mim ele não tá como um dos melhores, um paredão, mas ele é um goleiro muito acima da média. Eu concordo, eu colocaria ele no dar segurança para a torcida. Uma estatística engraçada é que ele, de gols evitados ele tem menos 1,19, mas isso só mostra como o Santos toma chute no gol, né? Impressionante. Mas ele é um goleiro que dá segurança para o time, eu vejo a torcida do Santos gosta do jogador, então eu acho que ele dá segurança para o time, por mais que ele tenha tido esses últimos jogos um pouco abaixo da média, eu acho que de forma geral na primeira temporada dele no Santos ele tá mandando bem. Cara, me agrada muito o goleiro Gabriel Brazão. Eu acho que ele é dos nomes que tivemos até agora. Ele encaixa muito bem no dar segurança para a torcida. É um dos poucos motivos que o torcedor santista tem para sorrir a presença dele. É um ótimo goleiro que, infelizmente, está num time com um contexto caótico que é o Santos, cara. Sofre muito por causa disso. A defesa do Santos não ajuda ele muito. O time vem com uma melhora agora com o Vojvoda, mas...
O Brazão tá fazendo uma boa temporada. É um goleiro que tem um futuro bom pela frente, cara. Beleza, então fecha ali o Brazão, a primeira concordância geral aqui, né, da segurança do time. Agora, descendo para o próximo aqui, temos o goleiro do Galo, o Everson, né, que já teve temporadas excelentes, caiu um pouco de produção, né, mas eu colocaria ele como um primeiro paredão ali. Eu concordo, pra mim ele é o primeiro paredão aí da nossa lista. Ele tem uma estatística de gols evitados 4.24. O Galo sofre muito com os ataques dos outros times, mas o Everson tá lá e faz muita diferença pro clube. É verdade que acho que em temporadas passadas ele já atuou melhor, mas a idade chega e mesmo assim ele atua muito bem e pra mim ele tá entre os grandes goleiros do Brasileirão. Cara, o Everson me agrada muito. Óbvio, vem caindo de rendimento, já é um veterano, 35 anos de idade. Mas o time do Galo vem numa decrescente, então por isso acaba afetando o goleiro, né? Mas acho que é um bom nome para abrir o paredão. Já fez temporadas excelentes, 2021 foi um ótimo ano dele, como foi um ótimo ano do Galo, então ótimo nome para abrir o paredão. Cara, o Everson tem mais o plus dele jogar com os pés, né? Que é alguma coisa decente, porque o Galo sofre muito com criação. E ele ajuda bastante também. Então, eu acho que ele no paredão encaixa bastante. Então, fechado aí. Primeiro nome para estrear nosso paredão é o Everson, né? E agora, puxando para o goleiro do Inter, que tem uma questão complicada nessa posição, né? Devido ao Rocher, né? Essa instabilidade, que é o Antony, né? O goleiro Antony que atuou pouco, mas não atuou bem. Eu ficaria entre um infarto torcida e um chutou entrou. E vocês, rapaziada? Cara, pra mim ele entrou, hein? Ele é um péssimo goleiro reserva. As últimas notas dele são absurdas. Tem 5.7, 5.9, 6.5. Cara, ele não é um bom goleiro. O Inter sofre muito sem o Rocher. O Rocher já não vinha bem, mas mesmo assim ele tá sofrendo muito mais com ele. Ele tem 5 defesas a mais do que gols sofridos, apenas. É verdade, o Antony é bem abaixo da média pra mim. O Inter tinha um baita goleiro que é o Rocher, né? A gente tem que citar ele aqui, um baita goleiro, porém o Antony não faz jus. É um goleiro muito novo, né? Então ele tem margem para melhora. Porém, muito ruim, muito abaixo. As estatísticas dele são todas péssimas, gols evitados -6, ou seja, é um chutou entrou. Infelizmente, é duro pra ele, cara. É um cara novo, 23 anos, pra posição de goleiro é muito, muito novo. Entrou num contexto difícil para substituir o Rocher, que é o titular incontestável do Inter, mas vamos ter que estar deixando ele no chutou, entrou. Mas ainda, cara, tem muito a evoluir ainda, muito novo para a posição, mas hoje ele vai estar tendo que ficar na nossa última prateleira. Beleza, fechou aí então o nosso queridíssimo Antony no chutou, entrou. Vamos falar agora um pouco do rival, o Grêmio, né? Que também tem uma questão de lesão, né? Infelizmente ali o Thiago Volpi se lesionou e o Gabriel Grando entrou agora. Eu não acho o Gabriel Grando um mau goleiro, mas também nas atuações que fez não surpreendeu muito. Eu colocaria ele ali na média. Nos últimos jogos é verdade que ele deu umas boas salvadas no Grêmio, mas é que a situação atual do time não dá para deixar um goleiro muito acima disso também. Eu colocaria um tá na média. Cara, acho que sim. Tem um grande problema aí, novamente, que ele tem apenas 3 jogos como titular, né? Então é uma amostragem baixíssima pra gente quando se trata de goleiro, né? No próximo jogo ele pode falhar e aí, bum, péssimo goleiro. Então, mas esses 3 jogos eu acho que ele foi na média ali, um pouco até acima da média, mas como é uma amostragem muito baixa, eu deixaria ele não estar na média mesmo. Não tem muito mais o que falar sobre isso. Cara, e eu acho que o Grêmio tá sofrendo bastante sem o Volpi, porque o Volpi começou muito bem a temporada. Ele tava sendo um excelente goleiro e acabou machucando. O Grando não compromete, mas ele não é um salvador. Então, pra mim, ele é o tá na média, um goleiro reserva que entra e faz o papel dele. Cara, outro que, felizmente, foi jogado numa fogueira é um cara novo, de 25 anos, e tem uma missão difícil de substituir o Volpi, porque já é um goleiro consolidado no futebol brasileiro, conhecido, que é um bom goleiro mesmo, mas, cara, 3 jogos é muito duro com o jogador. Então, vou estar mantendo ele tá na média. Então fechou ali, né? O Grando não está na média. Agora vamos falar do nome que ultimamente vem sendo bastante destaque, né? Que é o Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Eu colocaria ele como paredão. Cara,
Sou suspeito a falar do Hugo. Gosto muito dele, decisivo. Nesse momento conturbado que o Corinthians vive, é dos poucos que se salva, que mantém um bom nível. Seleção brasileira. Vai ser titular no jogo contra a Coreia do Sul, né? Se eu não me engano. Contra o Japão. Contra o Japão. O Ancelotti já confirmou. Goleiro de seleção brasileira. Pode ser, eu acho que é um dos nomes que vai estar na próxima convocação. Então, eu acho, hoje, na minha visão, acho que o melhor goleiro do futebol brasileiro atuando no nosso futebol. Cara, pra mim, ele é o melhor goleiro do Brasileirão disparado. Ele salva muito o Corinthians, ele ajuda muito o Corinthians a ter resultados que estão tendo. Por exemplo, a semifinal da Copa do Brasil, ele é muito responsável por isso. Então, pra mim, ele é o paredão e ele deve estar em primeiro do paredão. Eu acho que o Hugo tem um fator muito único dele, que é o fator decisivo. Ele consegue decidir muito bem todos os jogos contra o Palmeiras, no Paulistão. Ele é um cara inacreditável, assim. Ele lembra muito o Cássio. Então, eu acho que ele dá muita segurança pro torcedor corintiano. O torcedor corintiano não quer trocar o Hugo de jeito nenhum. Tá muito seguro. Eu acho que ele briga ali com o Rossi para melhor goleiro do Brasileirão. Eu acho que tem que ser mais debatido isso. Porém, eu deixaria ele em paredão sem nenhuma dúvida. Fechado, então, o Hugo Souza aí, nosso segundo paredão. Agora vamos descer para um outro bom nome, né? Que o goleiro do Vasco, Léo Jardim. Eu acho ele muito bom ali entre dar confiança para o time e paredão. Ele tem algumas falhas, é verdade. Mas eu acho que faz parte ali de um time também que é muito atacado, né? O Vasco é muito atacado, sofre muito defensivamente. Eu fecho o Léo Jardim, ele não dá segurança para o time. Cara, eu acho que ele é paredão. Porque ele salvou muito o Vasco no começo da temporada. Mas muito mesmo. E o Léo Jardim ele não vem jogando tão bem, mas eu ainda assim, quando eu vejo o jogo do Vasco, eu confio que o Vasco vai ter uma segurança com o Léo Jardim. Eu não sei até onde ele é paredão, onde ele dá segurança pro time, porque os gols evitados dele são -5. É que o Vasco também, né? É muito atacado. Defesa, né? Só tem lateral direito, né? Só. Mas mesmo assim, eu acho que pra ser paredão tem que estar um pouco acima. Tem que ser aquele cara que, mano, não vai passar nada. E o Hugo é esse tipo de cara. O Rossi também. Cara, o Léo Jardim é um goleiro que eu gosto muito. Eu não deixaria ele como paredão. Muito pelo contexto que ele está inserido, que o Vasco é essa doideira, principalmente com o técnico Fernando Diniz no comando. Então, não vou deixar, vou estar deixando ele na segunda prateleira, não troco por nada essa. Mas, cara, é um ótimo goleiro. Infelizmente está nesse contexto do Vasco. Tem muito para crescer ainda. 30 anos é uma idade boa para o goleiro ter uma melhora. Uma das poucas coisas boas que o Vasco tem no ano, de uns poucos bons jogadores que o Vasco tem. Bom, então nessa o Pedrinho que dançou, a gente fecha ali, ele não dá segurança para o time. Agora o próximo, que é um nome bacaníssimo aqui, que é o goleiro do Ceará, Bruno. Cara, é um goleiro que sofre muito gol e também não tem atuações muito boas ali. Eu fecharia ele num infarto a torcida para baixo, na verdade. Você queria falar do Ceará, né? Eu queria falar do Bruno do Ceará. Grande Bruno Ceará. Cara, eu acho complicado. É o Ceará, né, gente? Ele tem 19 jogos como titular pelo Ceará e a média dele é até que interessante. Ele sofre menos de um gol por jogo. Mas mesmo assim, eu não me lembro de uma atuação dele decisiva, assim, de outro nível. Eu acho que ele é um goleiro de estar na média para infartar a torcida, mas eu deixaria ele não estar na média. Ele tem um total de gols evitados de 3,86. Ele é um goleiro bem mediano. Ele não é um gênio, mas ele é um bom goleiro. Um goleiro bem decente. Pra mim, ele tá na média também, igual eu concordo com o Rafa nessa. Cara, é um ótimo nome pro estar na média. Pô, gols evitados, gols sofridos por jogo de uma média de 0,9, ainda não é 1, mas 19 jogos, 17 gols sofridos. Só um gol de fora da área, todos os gols sofridos foram dentro da área, então é um ótimo nome. É a definição do tá na média, acho que de todos que a gente colocou. Nessa você dançou. Nessa você mandou legal. Me deixaram um pouco mal que eu esculachei o coitado do Bruno, mas tá bom, vai, fecha ali, não tá na média, né? Não tem muito o que eu fazer, é 1 contra 3 aqui, então vamos nessa. Goleiro Cleiton. Vixe, aí que tá começando as discordâncias aqui, ó. Eu tenho visto alguns jogos do Bragantino. O Cleiton, ele é um goleiro muito inconstante, eu acho. Tem jogos que ele faz ótimas atuações, tem jogos que ele falha na saída com o pé, tem jogos que ele falha
como embaixo das traves também. Eu colocaria ele como tá na média ali. Cara, eu acho que esse time do Bragantino inteiro ele é inconsistente. Ele não tem uma constância de jeito nenhum. O Bragantino começa bem a temporada, ele cai, aí ele ganha uns jogos importantes, perde outros. Pra mim, ele é a definição do time do Bragantino. É um time inconsistente. Pra mim, ele é isso. Eu não sei se eu coloco ele no tá na média ou infarta a torcida. Eu acho que eu vou colocar no tá na média, porque ainda assim eu acho um goleiro bom, mas tá penando pra cair, pra infartar a torcida. Pra mim, o goleiro Cleiton é a definição do tá na média. Porque, como o Maurício disse, ele tem falhas, mas ele é um goleiro, de forma geral, ele traz segurança pro time. Mas ele não tá na prateleira do traz segurança pro time por conta das falhas dele. Eu acho que ele é a definição do tá na média. Pra mim, ele não tá no nível de infartar a torcida. Eu vejo os poucos torcedores do Bragantino, os 2 que tem, falando que ele é um bom goleiro, que ele serve pro time. Então, pra mim, tá na média. Cara, eu como grande acompanhador da página Central do Braga... Grande página. Vou deixar o Cleiton não tá na média pro quase ali, tá? Teve sorte de não ir pro infarto da torcida, porque ele faz boas atuações. O Bragantino é complicado, é uma situação complexa. Tem dia que eles vão jogar, eles vão parecer o Barcelona de 2010 e tem dia que eles vão parecer o Bragantino de 8 anos atrás. Então, cara, ele também é um cara 880, tem jogos muito bons e tem jogos que ele vai ter falhas bizonhas e erros grotescos, mas tá na média ali, teve sorte. Então vamos fechar ali na risca do tá na média e um abraço aí para todo mundo de Bragança Paulista que tá assistindo a gente. Todo o carinho aí com o time do Bragantino. Vamos lá, agora falar do Rafael, goleiro de São Paulo. Eu tenho um ponto a destacar do Rafael. Não acho que ele tá na prateleira de paredão, mas eu acho que ele dá segurança, na verdade. E eu vou explicar o porquê. Eu acredito que o São Paulo, depois do Rogério Ceni, tem uma carência muito grande na posição. E eu acho que o Rafael é o melhor nome pós-Rogério, né? Ali para proteger a meta do São Paulo. Atuações inconstantes, porém eu acho que ele dá uma segurança para o time. O São Paulo não tem uma zaga ruim também. Então eu fecharia ele, não dá segurança para o time. Cara, eu acho engraçado que o Rafael ele tem uma média de gols evitados de 5. É bem alta, né? E eu não vejo o São Paulo... O São Paulo sofre com ataques, mas menos que os times que estão na parte de baixo da tabela. Então isso mostra como o Rafael consegue se sair bem ali embaixo das traves do Morumbi. Eu colocaria ele no dar segurança pro time, porque por mais que eu tenha falado isso, eu não acho que ele esteja no nível dos goleiros que estão no paredão. Não, longe disso. Pra mim, ele é um goleiro que ele pode ser milagreiro algum tempo, mas... Pô, é que o contraste dele com o Jandrei também teve uma diferença legal. Mostrou como ele é um goleiro acima da média. O Jandrei... Acho que aquele jogo contra o Atlético Paranaense demonstrou como o Rafael é um goleiro importante pro São Paulo e como ele dá segurança para aquele time. Cara, é um goleiro veterano. Não sei se ele foi... É que o Thiago Volpi no São Paulo foi complicado, mas é o melhor nome pós-Rogério, porque querendo ou não, pro São Paulino é triste ver qualquer goleiro depois do Rogério Ceni. Foi o maior goleiro da história deles, um dos maiores da história do futebol. Mais de 100 gols na carreira, então é difícil para eles ver um goleiro, mas eu acho que é um bom cara, um bom nome, faz boas defesas, traz segurança para o time do São Paulo em momentos tensos de partidas, então dá para deixar ele dar segurança para o time? Fechado nessa então, Rafael do São Paulo dá segurança para o time. Próximo nome nosso, eu sou um pouco suspeito para falar, que é o Fábio do Fluminense. Eu particularmente sou muito fã do Fábio, muito pela questão atleta. É um cara de 45 anos atuando em uma liga principal, né, ali no Campeonato Brasileiro. Pegou muito no Mundial de Clubes também. E eu fecharia ele no paredão, tranquilamente. Para mim, com certeza, o Fábio é um paredão, ele é um grande goleiro. Mesmo com 45 anos, você não vê ele perdendo nível, ele continua sendo um excelente goleiro. Foi muito bem no Mundial. O Fluminense, esses últimos tempos, não está jogando bem, mas ainda assim o Fábio é um excelente goleiro, é um cara que passa muita segurança, é confiável, mesmo idoso, praticamente, continua sendo um excelente goleiro. Eu gosto dos narradores quando o Fábio faz uma defesa, Fábio, 45 anos! Todo mundo fica louco. Tem que ressaltar a idade. Tem que ressaltar. Eu concordo, pra mim o Fábio tá em paredão, ele faz umas defesas inacreditáveis, assim, em alguns jogos, e de forma geral ele dá muita segurança pro gol do Fluminense, então pra mim ele é paredão, não tem nem muito o que falar disso. Cara, o vovô Fábio é uma coisa impressionante, né? A idade dele
manter esse nível de atuação, de qualidade, é uma coisa, assim, impressionante. Ele no gol do Fluminense fez um ótimo Mundial, o Fluminense fez um ótimo Mundial. Então, cara, vai ter que ser o nosso terceiro goleiro pro paredão? Isso. Então, é ali que ele tem que estar, manter um nível muito bom, dar uma segurança muito grande pro Fluminense e nosso paredão. Fecha nessa, Fábio, paredão. E agora vamos pro goleiro do Mirassol, que é um time aí surpresa do campeonato, que é o Walter, que também muito acima da média, eu acredito. Eu colocaria ele não como paredão ali, porque também já está num processo ali de fim de carreira e tal, mas ele dá muita segurança para a meta do Mirassol, colocaria ele como dá segurança para o time. Cara, pra mim, ele é paredão sim. Eu acho que a temporada que o Mirassol tá fazendo tem muito dele. A média dele é a melhor de todos os goleiros do Brasileirão. É 7,49 em 21 jogos. É um absurdo para um goleiro. No Corinthians ele não teve muita oportunidade, né? Tinha o Cássio. Então, eu acho que no Corinthians ele não foi tão bem aproveitado. Mas no Mirassol ele vem fazendo um muito bom trabalho. Ele defende muitas bolas. Ele tem estatísticas muito boas. Pra mim ele é paredão sim. Cara, ele tem 10,20 gols evitados. Isso daí é um número absurdo. Ele é um excelente goleiro. Eu acho que finalmente ele conseguiu ter holofotes, porque ele sempre foi um reserva do Cássio e ele sempre foi um bom goleiro, sempre entrou muito bem. E eu acho que finalmente ele tá tendo esses holofotes que ele merece e pra mim ele é paredão também. Cara, eu sinto que o Walter sempre ele teve azar. Ele teve azar de estar onde ele tá. Porque, cara, ser reserva do Cássio, que foi provavelmente nos últimos 10, 15 anos, principal goleiro do futebol brasileiro, então era difícil para ele, ele estava num contexto muito triste, é uma posição muito ingrata, e hoje, aos 37 anos, tá com essa média, é uma coisa impressionante, assim. Então, vou seguir o Rafa, vou deixar ele no paredão. Ótimo goleiro, um dos melhores goleiros que no futebol brasileiro. Mostrar aqui minha indignação. Porém, vamos fechar aí no paredão, né? Na maioria, estamos numa Cara, a ótima temporada do Mirassol passa por ele. Tá bom, concordo. Vamos fechar. Mirassol, vamos lembrar, Mirassol que no começo do ano todo mundo tava como rebaixado. Vamos fechar 5 no paredão? Pra fazer uma graça? Pode ser, vamos fechar só 5 nomes no paredão ali. Tá, daqui pra baixo a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer, né? Sim. Vamos agora vamos agora falar do goleirão do Bahia, Ronaldo, que pra mim é o maior entrou desse Brasileirão, goleiro que tá jogando aí João Paulo tá lesionado, claro, mas é um goleiro bem abaixo, com atuações bem medíocres assim, eu fecharia ele ali, não entrou facilmente. Nos últimos jogos ele vem jogando bem, mas baseado no começo da temporada, eu acho que um dos motivos do Bahia não estar melhor no Campeonato Brasileiro foi porque no começo da temporada ele estava tenebroso, assim, era feio de ver. Mas agora ele tá melhorando. Eu acho que eu não colocaria ele na pior categoria, porque ele vem melhorando, mas em qualidade, eu acho que ele poderia entrar facilmente na última categoria. Entrou, Pedrinho. Entrou. Eu acho que eu vou com o meu amigo Maurício. Entrou. O Bahia tem muito problema no gol, muito problema. Ele falha muito. Tudo bem, é verdade, ele vem melhorando nos últimos jogos. Mas acho que as falhas do início do campeonato afetaram muito o Bahia, que é muito bom time, mas sofreu com isso. E pra mim, entrou. Cara, eu vou seguir os relatores, vou colocar ele no entrou. Ele não me desagrada tanto, o começo do campeonato foi duro pra ele, mas, cara, o Bahia tá vindo com uma boa temporada, ele pode vir a melhorar, vir tendo boas atuações contra o Palmeiras até, contra o Botafogo, contra o Ceará, mas infelizmente vai tá indo na nossa última prateleira. Então fechou aí, um abraço pro nosso querido Ronaldo. Entrou. A gente fecha aí entrou no Ronaldo. Vamos lá agora, um nome interessante pra gente falar agora, o goleiro do Botafogo, Léo Link. Meio complexo, né, a situação do Léo Link, né? O Neto também, não sei assim que posição ele estaria aqui, mas lesionou, teve que entrar o Léo Link, ele jogou 2 jogos bem, depois voltou a ser o Léo Link, né? E aí eu coloco ele no infarto à torcida, tranquilamente. Léo Link entrou, né? Não tem nem muito o que falar. Entrou. Eu acho ele bem abaixo da média, ele sofre muitos gols, os gols evitados é menos 0,73, então entrou. Cara, ele no Atlético Paranaense, ele já era uma sofrência, continua sendo. O Botafogo vai sofrer por causa do John por muito tempo, porque ele era um excelente goleiro, agora tá na Nottingham Forest. Mas, cara, Léo Link, pra mim, se o Neto estivesse aqui, ele também estaria abaixo da média atualmente.
Já foi um goleiro muito bom na época de Valência, mas hoje em dia também não é mais um bom goleiro. E o Léo Link chutou e entrou facilmente. Cara, chutou, entrou. Isso, Dá Bia. pra manter. Não vou dar o braço a torcer pelo Léo Link, não vai ser essa que eu vou brigar aqui. Mas dá pra entrar lá, cara. Botafogo inconstante na temporada. Tem momentos muito bons, momentos horríveis. Então dá pra manter ele no chutou, entrou. Não vou lutar nessa. Bom, né, também não vou ficar argumentando por causa do Léo Link, muito menos pelo Botafogo, então fechou aí, não chutou, entrou. Vamos lá falar agora de um grande nome aí do futebol brasileiro dos últimos anos, que é o goleiro Cássio. Lembrando que não é vida e obra, é a situação atual. Mas a situação atual do Cássio também é muito boa, está fazendo boas defesas, bons jogos. Eu fecharia ele hoje, não dá segurança para o time. O paredão absurdo eu colocaria pela história dele e tudo mais, mas eu fecharia ali, não dá segurança pro time. Cara, sou suspeito, de novo suspeito a falar, mas, cara, um goleiro que tá com uma média de 0,8 gols sofridos, é um cara decisivo, cobrança de pênalti, o time adversário tem que ter medo do Cássio. Tá mais velho, já não é mais o mesmo, não tem mais seus 29, 30 anos. Mas eu vou colocar o Cássio no paredão, porque a gente vai ter a briga para descer eles depois. Alguém vai rodar do paredão, então a gente vai ter essa discussão, então o Cássio vai estar lá. Tem que estar lá. Não, Gabriel, ele vai estar no da segurança. Pra mim não tem Alguém como. vai descer. O Cássio não é o mesmo goleiro de antes. O melhor goleiro da década de 10, mas não é mais o mesmo goleiro. Assim, ele tem uma média de gols sofridos por jogo muito baixa mesmo, mas o time do Cruzeiro também vem jogando muito bem, uma boa defesa, então acho que ele está sendo talvez pouco acionado. Isso é bom, claro, o goleiro não tem que sofrer tanto, mas eu não acho que ele é o Cássio de antes do Corinthians. Para mim ele é um goleiro um pouquinho abaixo, continua sendo um excelente goleiro. Bom, Ele é o Everson. Calma aí, teve uma hora que eu e o Pedrinho, a gente cedeu. Agora acho que é a hora de vocês cederem. Ele é o Everson. Ele é o Everson? O Everson tá no paredão. Tá complexo Cara, isso aí, hein? E aí? É que vem o Everton e o Rossi. Pra mim, o Everton... Não, calma. Ó, vai chegar lá. Mas, vamos fazer o seguinte, deixa ele não dar segurança pro time, e aí a gente sobe ele se precisar. Não, vamos subir ele no paredão? Vamos deixar no paredão e a gente tira depois. No final a gente decide. Vamos fechar ele, então. Pode subir. Um sol lá. Beleza, pode subir ali, então, no paredão, mas eu vou fazer de tudo pra ele cair. Então vamos aí para o goleiro do Flamengo, o Rossi. É realmente um grande destaque, né, dos últimos tempos aí do Flamengo. É um goleiro muito decisivo. Ele tem algumas falhas ali, algumas falhas técnicas, mas nada que comprometa o time do Flamengo, que é um timaço também. E eu fecharia ele no paredão. Para mim, o Rossi é paredão fácil. Eu já tinha dito no começo que ele briga com o Hugo para melhor goleiro do Brasileirão. Ele tem 3 de 4 pênaltis defendidos. É um número muito alto. Ele é muito pegador de pênalti, como o Hugo, e ele é muito decisivo também. Ele falhou no gol contra o Estudiantes, mas eu acho que é um caso de vários. Acontece. Pra mim, ele tem que estar no paredão. Cara, ele falhou no gol do Estudiantes, mas mesmo assim, na disputa de pênaltis, ele salvou. Ele pegou 2 pênaltis. Pra mim, o Rossi é indiscutivelmente paredão, não tem nem o que pensar. Pô, ele tem 8 gols evitados. Não tem como você colocar esse cara abaixo de paredão. Cara, paredão, não tem como discutir isso. Ótimo goleiro. Tem 3 pênaltis defendidos. Um foi do Yuri Alberto, mas a gente não considera aquilo. Mas, cara, é aquele argentino chato, goleiro chato, jogo tá truncado, chuta a bola pra longe pra tirar a bola pra enrolar, pra bater o tiro de meta. Goleiro bom, goleiro de Copa Libertadores da América, é a cara dele. Hoje é ele e o Hugo ali disparado. Coloquei em segundo, mas isso é um momento para depois, para mais tarde, mas paredão. Fecho então no paredão o Rossi. Vamos terminar a lista, depois a gente desce o Cássio, tá? Esse daí não vai entrar no paredão. Tá, vamos falar aqui do nosso último goleiro, que é o Everton do Palmeiras. É inegável que ele caiu bastante de rendimento, né? Nada perto do que ele fez ali até 2022. Eu não colocaria ele como abaixo da média. Eu acho que tem jogos que ele
que ele joga bem. Ele tem jogos que ele faz algumas boas defesas. Colocaria ele como tá na média, com dor no coração, porque eu gosto muito dele, mas é um cara que hoje tem que dar... O Palmeiras tem que dar espaço pro Carlos Miguel, né? Contratou para isso e não tá colocando. Então eu fecho um tá na média ali no Everton. Cara, eu vou ser otimista pra você. Eu acho que ele é um cara que traz segurança pro Palmeiras até. Eu acho ele um goleiro ainda assim excelente, cara. Não excelente, mas um goleiro decente, pô. Ele não compromete muito pro Palmeiras. Claro, ele é chato. Vamos ser sinceros, ele é chato. Por isso que eu gosto dele. Todo gol ele reclama, mas ainda assim ele é a cara do Palmeiras. Cara, piadas à parte, eu vou seguir o Pedro e vou deixar ele não dar segurança pro time. Vocês estão falando só pra me contrariar, né? O Everton é aquela coisa. Algum momento ele vai fazer alguma lambança absurda e vai... O torcedor palmeirense vai ficar louco com ele. Ele, pra mim... O ciclo tá fechando, tá se encerrando, tá na hora de começar a dar minutos pro Carlos Miguel. Óbvio, o Carlos Miguel chegou faz 1 mês, 2, mas chegou para substituir ele. Ele ainda mantém uma boa regularidade, tá? Óbvio que tem poucos gols sofridos porque a defesa do Palmeiras, o time do Palmeiras é muito bom. Mas eu vou deixar ele dar segurança pro time, ele ainda tem mais um ano bom ali, eu acredito, no máximo, também, né? Pode completar. Mas ele ainda se mantém um bom nível. Tem que parar de tomar gol e sair correndo atrás do juiz. Mas dá pra manter ele ali na 2, tranquilamente. Eu adoro quando ele toma gol e sai correndo. Eu ia questionar você. Ele te dá segurança? Aí vocês... Aí é osso. Ele me dá segurança. Dá segurança. Eu acho que sim. Eu falei... Eu vou ser sincero aqui com o nosso querido telespectador. Eu falei, tá na média porque achei que vocês iam jogar ele lá embaixo. Pra mim, ele tá na média. Pra mim, então eu vou subir meu voto. Ele dá segurança pro time. Tudo bem, perdi nessa. Tá. Então, fechou no Everton aí, nosso último goleiro, como dá segurança pro time. Então, completamos agora a nossa lista, só que tem 6 goleiros ali. Na primeira, no paredão absurdo, a gente vai ter que descer um. E pra mim tá entre Everson e Cássio. Quem que vocês descem? Começa o Pedrinho. O Everson. Pra mim, desce o Everson. Eu desceria o Everson, porque eu acho que o Cássio ele consegue ser mais milagroso que o Everson. Tá, então ele vai falar claramente que é o Everson pra descer, né? Mas pode pontuar aí o que você... Cara, minha resposta é meio óbvia, mas... Não dá pra negar que o Cruzeiro tá num contexto muito melhor que o Atlético Mineiro. Mas o Cássio ele ainda tem aquele poder de decisão, a cobrança de pênalti, você pode ter certeza de ficar mais tranquilo. Já é quase um senhor de idade, mas aqui, na comparação com os outros goleiros, ele ia cair. Mas como é o Everson, ele vai ter que ficar no paredão e descer. E eu também penso que o Cássio, ele tinha tudo após a saída do Corinthians, ele tinha tudo pra ser aquele velho caduco, sabe? Que se perdeu ali no tempo, mas não, ele conseguiu dar a volta por cima, vem bem no Cruzeiro, então eu acho que por isso ele merece estar ali. O Everson, ele nunca teve um estado que fornecesse isso pra ele, essa estabilidade. Ele sempre foi um goleiro muito seguro no Atlético Mineiro, deu muita segurança pro time, mas eu não acho que ele esteja no nível desses goleiros que estão no paredão. Cara, eu quero ver o Cássio contra o Corinthians e o que vai acontecer nessa Copa do Brasil. Isso talvez auxilie ele a se manter no paredão ainda. Cara, o Cássio saiu num contexto muito complicado do Corinthians. Ele falou depois que tava com depressão, cara. Ele tava num momento, assim, que... Ele ainda rendia, mas o ciclo já tinha se fechado. Não acho que ele devia ter saído daquele jeito, sair no meio da temporada, sem se despedir para a torcida de forma digna. Acho que ele tinha que ter ficado para ter uma saída digna, como o Fábio Santos teve, como o Renato Augusto teve, outros ídolos do Corinthians, mas tá dando a volta por cima. Ainda eu acho que já não tem mais tantos anos de alto nível, assim, acho que 2, 3 anos para ele, acho que é o máximo que ele vai conseguir, porque é um cara muito alto, ele já não tem mais aquela velocidade, aquela explosão de anos atrás, então acho que na comparação com o Everson, ele vai ficar. Se fosse com os outros, ele ia acabar descendo, mas Cássio fica. Então, fechou ali, deixou o Cássio ali no paredão. Não tirou o Cássio. Não tirou Os atleticanos estão putos agora. Tentei atleticanos, mas fazer o quê? Então, fechando aqui a nossa lista, só recapitulando agora os nomes, né? O Gabriel do Sport ficou na média, o Jandrei ficou no infarto à torcida, o Breno
ele ficou no Infarta também. Lucas Arcanjo na média. Gabriel Brazão da segurança. Everson, a gente desceu do paredão agora para o da segurança. O Anthony ficou no chutou, entrou. O Grando na média. Hugo Souza paredão. O Léo Jardim da segurança. O Bruno do Ceará tá na média. Tudo, né? Tá bom, né? Tá na média. O Cleiton do Bragantino tá na média. O Rafael da segurança. Fábio paredão. Walter paredão. Ronaldo e Léo Link no chutou, entrou. O Cássio paredão. O Rossi paredão. E o Everton da segurança pro time. Bom, a gente vai fechando o nosso bloco, lembrando aqui que esse programa é um oferecimento da MHO Imóveis e do Vozes Extraordinárias. Beleza? Vamos chegando ao fim do nosso primeiríssimo bate-rebate. Eu queria agradecer você que conferiu o podcast até aqui. O apoio de vocês é fundamental para a gente continuar esse projeto, para a gente continuar gravando, né? E o Pitaco conta muito com o apoio de vocês, tá? Como que a galera que está conferindo pode acompanhar a gente aí, Rafa? Apoiar a gente? Se inscreve aí no nosso canal, deixa o like nesse vídeo. Pode compartilhar com os amigos, todo mundo, professora, Caque Farias, todo mundo aí que tiver. O @ do nosso Instagram é o Pitaco do Bem e o apoio de vocês é super crucial para o projeto ter continuidade. É isso aí, Rafa. Eu quero agradecer aí a presença dos nossos comentaristas, Biel, Pedrinho, Rafa. Obrigado aí, meus irmãos. Cara, eu que agradeço de estar aqui. Eu queria agradecer a todos que estão aqui, quem está por trás das câmeras também, que são muito importantes para o desenvolvimento do podcast. E esse é o primeiro de muitos dos bate-rebate. E a próxima eu vou falar um pouquinho mais de absurdos. É muito divertido estar aqui com vocês, falar um pouco mais descontraído, né? Dando menos informação, mais opinião nossa. É muito legal esse tipo de programa. E é isso, gente. Valeu aí. Gostei muito do nosso primeiro episódio do Bate-Rebate, estreando com um tema muito bom, que é sobre os goleiros do nosso futebol. E só agradecer vocês. Sempre bom estar com vocês falando asneiras. Fechou aí, rapaziada. Lembrando aqui que esse programa teve a apresentação desse que vos fala, Maurício Júnior, comentários do Gabriel Oliveira, Pedro Inácio, Rafael Fernandes. A mesa de áudio foi operada por Daniel Nunes, Pedro Oliveira, João Pedro Passaroni e Enzo Cato. E o apoio de José Benedito Guerreiro e Karina Farias. Realização Pitaco do Bem.